Olá, acompanhe comigo a resolução de mais um exercício. Neste problema, nós temos uma figura que se trata de um quadrado de lado 2. Aqui nós temos uma diagonal de valor desconhecido, representado por x. E aqui nós temos um ângulo de 45 graus, formado por esse lado x e por esse outro lado de 2 centímetros. Como se trata de um quadrado, dividindo o quadrado ao meio, nós vamos ter dois triângulos retângulos de lados iguais. Então, para resolver esse tipo de situação, na primeira alternativa aqui, na primeira letra, nós temos que determinar o valor de x. Aqui nós temos, na sequência, o valor do seno de 45, o cosseno de 45, e a tangente de 45. Para isso, nós precisamos lembrar das razões trigonométricas e também de como calcular o valor de x utilizando o teorema de Pitágoras. Vale lembrar que as razões trigonométricas, podemos destacar três, que é o seno do ângulo, neste caso de 45, o seno de 45 é o cateto oposto, lembrando que cateto são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Se aqui está o ângulo de 90 graus, então o cateto oposto é esse aqui, e esse aqui é o cateto adjacente. Vale lembrar que para resolver essa situação, nós vamos utilizar um dos triângulos. Eu estou utilizando este triângulo aqui de cima, mas se eu utilizar o triângulo aqui de baixo, não vai fazer diferença, porque se trata de um triângulo com as mesmas medidas. Como o ângulo de 45 graus já está desenhado aqui, então vamos utilizar apenas esse triângulo chamado de triângulo retângulo. Então vamos lá. O seno de 45 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então eu poderia colocar o cateto oposto é 2, a hipotenusa é x. Como eu não sei o valor de x, eu não tenho como calcular o seno de 45 ainda. No caso da segunda razão trigonométrica, cosseno de 45, nesse caso, é o cateto adjacente, é o cateto que fica ao lado do ângulo, dividido pela hipotenusa, que também é x. Então, não temos como determinar ainda. E a terceira razão trigonométrica é a tangente. Neste caso, tangente de 45 graus vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente. Neste caso, eu consigo determinar 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, para que eu consiga determinar o seno de 45 e o cosseno de 45, eu tenho que saber qual é o valor de x. Determinando x, eu consigo resolver a primeira letra, que pede exatamente o valor de x. Vamos lembrar, determinando o valor de x, nós já estamos determinando o valor solicitado na letra A. Bom, como se determinar o valor de x utilizando o teorema de Pitágoras? Lembrando que hipotenusa é o maior lado que fica na frente do ângulo de 90 graus, ou seja, é o maior lado oposto ao maior ângulo. Os catetos são, por sua vez, os lados que formam o ângulo de 90 graus, que é, neste caso, 2 centímetros e 2 centímetros. Precisamos lembrar desta relação, onde x é a hipotenusa, então vai ficar hipotenusa ao quadrado, mais b ao quadrado mais b ao quadrado. Então, já substituí os valores aqui. Basta resolver o problema. Então, x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado é 4 e 2 ao quadrado é 4. Portanto, x ao quadrado é igual à soma de 4 mais 4, que é igual a 8. Ao chegar nesta situação, x ao quadrado igual a 8, vamos eliminar o expoente,
e colocar o 8 dentro da raiz. Agora, neste caso, basta fatorar 8. Fatorando 8, nós temos o seguinte, vamos fazer aqui uma fatoração. 8 dividido por 2 é 4, 4 dividido por 2 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. Então, nós vamos ter aqui 2 ao quadrado vezes 2. Portanto, x é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Desta forma, vamos simplificar aqui. 2 dividido por 2, o 2 vai para fora da raiz. Então, x é igual a 2 raiz de 2. Então, eu consegui determinar o valor de x. X é 2 raiz de 2, que eu poderia já colocar aqui embaixo. 2 raiz de 2. Agora, sabendo qual é o valor de x, nós podemos calcular o seno de 45 e o cosseno de 45, substituindo x por 2 raiz de 2. Seno de 45, 2 sobre x. Seno de 45 é 2 dividido por 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Observe, esse 2 pode ser simplificado com esse outro 2 aqui. Então, nós vamos obter 1 sobre raiz de 2. Todas as vezes que tivermos uma situação dessa, com um radical no denominador, nós usamos um processo de racionalização de denominadores. Como é que a gente faz? Multiplica tanto de baixo quanto de cima pelo mesmo radical. Então, nós vamos ter aqui 1 vezes raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso vai nos dar 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. E aqui embaixo nós temos raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. A raiz de 4 é 2. Então, basta colocar o 2 aqui embaixo. Portanto, o seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Agora vamos calcular o cosseno de 45. Pelas relações trigonométricas, o cosseno de 45 equivale ao seno de 45. Isso pode ser observado aqui por essa relação. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento, dividindo 2 por 2 raiz de 2 e vamos obter exatamente o mesmo valor. Raiz de 2 sobre 2. Agora, a tangente, nós já determinamos que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, é fundamental que saibamos como lidar com as razões trigonométricas, que é o seno, o cosseno e a tangente, e também saber calcular o valor de x, no caso da hipotenusa, ou o valor de algum cateto que porventura esteja faltando, que não é o caso, utilizando o teorema de Pitágoras. Lembrando que o teorema de Pitágoras é fundamental para a resolução de muitos problemas, tanto em matemática quanto na física. Se você gostou deste vídeo, não deixe de compartilhar, de se inscrever no canal e de dar o seu joinha. Isto nos ajudará muito e o YouTube entenderá que o conteúdo é de relevância e vai estar distribuindo para outras pessoas. Forte abraço, Ademilson Leandro.